Galerinha que quer arrasar em orgânica, cola aqui, que agora a gente vai ter uma aula sobre outra função orgânica chamada éter. Então, pessoal, o que é essa função éter? Hã, São compostos no qual, na sua estrutura, existe um heteroátomo. Vou ler aqui com cuidado, tá? Para vocês, assimilarem tudo que a gente vai falar aqui hoje. Éter. São compostos orgânicos que possuem um átomo de oxigênio ligado a 2 grupos orgânicos. Lembra, quando eu falo de grupo orgânico, eu estou falando de uma estrutura onde existe carbono e hidrogênio, certo? E esse oxigênio, ele faz um papel de heteroátomo. Provavelmente, quando vocês estudaram cadeias carbônicas, vocês já ouviram falar desse heteroátomo. É um átomo diferente que está ali no meio de uma molécula orgânica, certo? Então, como que vai se dar aí essa ligação desse átomo de oxigênio? Então, o oxigênio ele está ligado, ao carbono de 2 grupos orgânicos. Então, de um lado desse oxigênio tem grupo orgânico, cadeias carbônicas e do outro lado também. Prestem bastante atenção nesse desenho aqui, nessa imagem, né, representativa de moléculas orgânicas, de bola e bastão. A bola vermelha representa o átomo de oxigênio, as bolinhas pretas representam o átomo de carbono e as bolas brancas representam os átomos de hidrogênio. Prestem bastante atenção. O oxigênio está fazendo uma ligação, né, de um lado com a parte orgânica, certo? Carbono e hidrogênio, e do outro lado também, certo? Isso faz dele um heteroátomo, porque ele é um átomo diferente no meio da cadeia carbônica. E como se dá aí a nomenclatura segundo a IUPAC? Primeiro, eu vou dar o nome ao grupo menor e vou colocar ox. Lembra, né? Quais são os prefixos que a gente aprendeu, né? Em relação à quantidade de carbonos, met, et, prop, but. Então, na cadeia menor, se tiver um carbono, eu vou falar metox. Se tiver 2 carbonos, eu vou falar etox, certo? Mais o grupo maior, certo? O grupo maior, né, do hidrocarboneto de origem. Então vamos a um exemplo. Aqui eu tenho o oxigênio como heteroátomo, só que ambos os lados eu consigo perceber que é a mesma quantidade de carbonos ligado a ele. Tenho 2 carbonos do lado direito e 2 carbonos do lado esquerdo. Então eu sei que o meu prefixo é et. Só que primeiro eu vou falar etox, certo? E do outro lado eu vou falar etano, beleza? O principal éter conhecido é o etoxetano, ou éter etílico. É uma substância que já foi utilizada como anestésico e atualmente o éter comum é muito usado como solvente, tanto nos laboratórios como na indústria. Eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente ver a nomenclatura de alguns éteres. Então, primeiro exemplo, né, o lado menor aí ao oxigênio, eu tenho um carbono, então o prefixo é met mais o ox, então fica metox. Do outro lado, tem um carbono insaturado, então eu vou contar quantos carbonos? 2, então et. Tem dupla ligação? En. E a finalização O, tá? Então metoxieteno. Agora que eu tenho uma molécula saturada, né, somente um carbono de cada lado, então vai ficar metox-metano. É tranquilo, né? Aqui a gente já tem uma cadeia que tem ramificação. Quando aparece a ramificação, eh, a gente tem que informar também qual carbono que está aí essa ramificação. Mas primeiro, a regrinha do éter é começar pelo lado do oxigênio que tem a menor quantidade de carbonos e colocar o ox, certo? Então, o lado onde tem menor quantidade de carbonos é desse lado, então vai ficar metox. Quando eu tenho ramificação, no caso só tem um carbono, né, quando é ramificação, em vez de falar met, eu vou falar metil, então 2 metil e eu conto quantos carbonos eu tenho do outro lado, eu tenho 1, 2, 3, propano, certo? Próximo. Agora eu tenho,
eh, benzeno dos 2 lados, lembra, né? Benzeno ou fenol eu posso dar o nome aí, quando ele tem o OH, só que agora ele não tem o OH, é o benzeno mais o O, então vai ficar fenox e do outro lado benzeno, certo? Pessoal, tem também moléculas orgânicas, com a função éter que são cíclicas, certo? Então, éteres cíclicos são denominados epóxidos. Então, eu vou falar, em vez de eu falar ciclo e a quantidade de carbono, eu vou falar etano, certo? Porque eu tenho um heteroátomo ali, um átomo de oxigênio no meio da cadeia, então epoxetano. E quando eu tenho uma cadeia mista, então eu vou colocar aí onde está os ligantes do oxigênio, no caso está no carbono 2 e 3, então 2, 3, epox, hexano, porque essa cadeia tem 6 átomos de carbono. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido e vocês podem assistir essa videoaula quantas vezes quiser. Olha que maravilha. Até a próxima.